Tu conhece um filme chamado Backrooms? Backrooms é um filme de terror psicológico que acabou indo para os cinemas recentemente, agora, se você estiver vendo agora, né, em junho de 2026, foi lançado agora no finalzinho de maio para os cinemas, entrou em cartaz, né? E ele, em 10 dias, arrecadou a marca de 212 milhões de dólares em bilheteria mundial, o que é um novo recorde para o estúdio da A24. Esse aqui é o filme de maior bilheteria desse estúdio. E ele conta com a direção de Ken Parsons e roteiro de Will Sudick. Mas, para começar, né, o que são backrooms? Né? Tudo começa com um post na internet mostrando fotos de lugares, espaços, né, que causam desconforto, né? E aí alguém bota a foto de um escritório vazio com um papel de parede amarelo e a partir daí vão havendo comentários, né, que vão criando toda uma mitologia sobre esse lugar, né? O que seriam as backrooms, né? As backrooms seriam uma espécie de não lugar, nada pertence àquele lugar, né? Você tem, aí depois alguém posta, né, falando que podem existir criaturas lá, entidades invisíveis que lhe perseguem, etc. Nada faz sentido naquele lugar, né? O lugar é meio que uma passagem para outros mundos e por aí vai. Daí, né, desse furor da internet, né, surge uma ideia para um jovem de 16 anos criar uma websérie, né? E esse jovem, 4 anos depois, se torna o mais jovem diretor a entrar nas maiores bilheterias de Hollywood, né, com o filme Backrooms, né? Esse jovem é o Kenny Parsons, né? O filme ele é totalmente baseado nessa websérie criada por Ken Parsons, né? E ele mostra a história de um vendedor de imóveis, né, que acaba descobrindo, acontecem fenômenos estranhos na loja, né? E ele acaba descobrindo essa passagem para backrooms, né, no andar de baixo da loja dele. E aí ele começa a investigar esse lugar, né? O filme, ele não se trata de pessoas entrando em um lugar desconhecido, né, em outra dimensão. Não é só isso, né? Aliás, não é isso, né? Não é só isso. O filme, ele fala, né, de como a gente vive várias vidas, né? A gente se sente deslocado. Por exemplo, você vive a sua vida, você dentro de casa você é uma pessoa, né? Fora dela você é outra. No trabalho você é outra. Quando você está no jantar com a família você é outra, né? Quando você vai para outro lugar você acaba se tornando outras pessoas, né? De todas essas máscaras que você veste, você começa a formar a sua personalidade, né? O filme fala muito bem disso aqui, ele retrata muito bem isso aqui, porque, por exemplo, o protagonista do filme, né, o vendedor de imóveis, ele ele está num momento difícil, né, porque o casamento dele acabou, ele começa a viver no alcoolismo, né, começa a criar um vício por álcool, as vendas na loja não vão bem, ele se sente deslocado, e aí ele tem sessões de terapia diariamente, né? Inclusive sessões tensas, né, de terapia. Então ele se sente deslocado nesse mundo, né? Ele se sente num lugar de não pertencimento, né? E curiosamente é quando ele encontra esse lugar, né? As backrooms é um lugar de não pertencimento, um lugar estranhamente vazio, onde as coisas não fazem sentido lá, parece que nada pertence àquele lugar, né? Os espaços assim são bem esquisitos, né? Não há uma conexão assim linear, né, entre esses espaços. Você está num espaço bem grande, aí você encontra uma porta pequena, né, um espaço reduzido, você entra por ela, sai em outro lugar totalmente diferente.
e são lugares vastos assim, né, sem nada, que causa um desconforto, né? Às vezes são corredores, etc, e por aí vai, né? Então o filme está sempre mostrando isso aí, o conflito que o cara tem na vida dele com essa angústia que ele vive quando entra numa backroom, né? E aí, claro, eu não vou spoiler toda a experiência do filme, né? O filme se desenrola, né? Ele leva o, o- a menina que trabalha com ele na loja, né? Pede ajuda dela, ela vai com o namorado ajudar, acaba acontecendo umas merdas. E aí a terapeuta dele, né? Ele fala desse lugar, né? Que ele encontrou esse lugar para a terapeuta não acredita. Mas aí depois, né, depois de tantos dias ausente, ela vai atrás dele. E ela descobre as backrooms também. E ela também é uma pessoa que vive nesse interim, né, de viver várias vidas. Ela também tem os traumas dela. Ela teve toda uma experiência traumática com a mãe. A mãe era agorafóbica, né, e tinha problemas de mentalidade, né. Ela teve todo esse trauma, né, o trauma de não se relacionar com ninguém. E ela vive também essa experiência nas backrooms. Eu também não vou dizer aqui o que acontece com ela, né? Para não estragar a experiência. Mas é sobre isso. Backrooms não é só um terror psicológico para você passar o tempo. O filme ele é bem mais profundo do que isso, né? E realmente é surpreendente, né? Que um diretor assim tão jovem, né? Conseguiu chegar, né? A criar essa obra, né? Que realmente estourou bilheterias, né? Estourou, assim, muito bem avaliada, né? E uma bilheteria surpreendente, né? Mas, enfim, essa aqui foi a minha dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Para mais dicas, segue a gente aqui em todas as redes sociais. Inscreva-se no nosso canal no YouTube também. Curta, comente, compartilhe com todo mundo. E nos vemos na próxima, tá ok? Valeu, falou e até mais.